A floresta que marcava a fronteira entre a França e a Alemanha parecia respirar. Entre as árvores densas, o vento sussurrava segredos enquanto as folhas dançavam no ar. Lucas Bauer, um jovem soldado alemão, caminhava lentamente por uma trilha de terra batida, os olhos atentos a qualquer movimento. Embora estivesse uniformizado e armado, sentia-se um intruso naquele lugar, como se a própria natureza o rejeitasse. Ele lembrava da fazenda de sua família no interior da Baviera, onde a vida era tão diferente. O cheiro do feno recém-cortado, as risadas de sua irmã mais nova correndo pelo campo, tudo isso parecia uma existência distante, quase irreal. Agora, os sons que o cercavam eram o rangido de botas no chão e o eco ocasional de tiros ao longe. Ao longe, gritos quebraram o silêncio da tarde. Lucas parou, o coração acelerando. Seguindo o som, chegou a uma clareira onde um grupo de prisioneiros estava ajoelhado. Oficiais nazistas discutiam em voz alta, enquanto os prisioneiros tremiam de medo. Lucas reconheceu os uniformes. Uma família judia capturada tentando escapar. Ele desviou o olhar quando os tiros ecoaram. A clareira ficou em silêncio novamente, exceto pelo som de corvos que começaram a sobrevoar. Sentindo náuseas, Lucas afastou-se lentamente, os ombros pesados com o peso de algo que ele não podia nomear. Enquanto caminhava de volta pela trilha, notou um movimento entre os arbustos. Preparando sua arma, aproximou-se com cautela. Quando afastou os galhos, seus olhos encontraram os de uma criança, não mais que 8 anos, suja e tremendo de medo. Ela segurava uma pequena boneca de pano contra o peito, como se isso pudesse protegê-la. Lucas abaixou a arma, o coração apertado. Você está sozinha? Ele perguntou em voz baixa, como se temesse espantar a criança. Ela assentiu, os olhos arregalados e brilhando com lágrimas. Por um momento, Lucas hesitou. A criança era uma fugitiva. Ele sabia o que deveria fazer, o que era esperado dele. Mas, em vez disso, estendeu a mão. Venha, vamos achar um lugar seguro para você. A criança olhou para ele desconfiada, mas acabou segurando sua mão. Lucas sabia que aquele gesto mudaria tudo. Enquanto a levava para a floresta, um pensamento lhe veio à mente. Talvez ele pudesse ser algo mais do que o exército esperava. Talvez ele pudesse ser humano novamente. Lucas caminhou pela floresta com a criança em seus passos hesitantes. Ela não disse uma palavra, apenas o seguia, com a boneca de pano firmemente agarrada. Cada som de galho quebrando fazia Lucas olhar por cima do ombro, temendo que algum colega soldado os tivesse seguido. Mas tudo o que ouvia era o vento balançando as árvores e o canto distante de pássaros. "Tem alguém esperando por você?" ele perguntou em voz baixa, quebrando o silêncio. A menina finalmente levantou o olhar para ele e balbuciou uma única palavra: Claire. Lucas não sabia quem era Claire, mas a menção de um nome parecia importante. Ele continuou a guiá-la até que avistaram uma pequena construção em ruínas ao longe, uma antiga capela escondida pela vegetação. A menina apontou para lá, e Lucas entendeu que aquele era o destino. Ao se aproximarem, ele notou uma figura emergindo das sombras. Era uma mulher em traje simples, o véu cobrindo seu cabelo parcialmente grisalho. Seus olhos se estreitaram ao ver Lucas, fixando-se em seu uniforme. Ela deu um passo à frente, bloqueando a entrada da capela, como uma leoa protegendo seus filhotes. "Quem é você?" Sua voz era firme, mas baixa para não atrair atenção. "Meu nome é Lucas Bauer. Eu sou soldado", ele respondeu, levantando as mãos em sinal de rendição. A mulher ergueu uma sobrancelha e ele apressou-se a acrescentar: "Não quero machucar ninguém. Eu trouxe esta criança até você." Ela olhou para a menina, que correu para se esconder atrás de suas saias. A tensão no ar era palpável. Lucas sentiu o peso do olhar da mulher enquanto ela o avaliava. "E por que um soldado alemão faria isso?" ela perguntou desconfiada. "Eu não sei", ele admitiu, a voz falhando levemente. "Só sei que não podia deixá-la para trás."
A mulher hesitou por um momento antes de abrir a porta da capela e fazer um gesto para que entrassem. Lá dentro, Lucas viu outras crianças, todas escondidas em cantos escuros, com olhos assustados que o observavam como se ele fosse um monstro. Meu nome é Irmã Claire, disse a mulher cruzando os braços, e você está arriscando sua vida ao trazer essa menina aqui. Por quê? Lucas respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu já vi o suficiente. Sei o que o meu exército faz. Isso não é o que eu queria quando fui recrutado. Eu não consigo mais fingir que não vejo. Claire o estudou em silêncio, como se tentasse decifrar se ele era sincero. Por fim, ela assentiu lentamente. Se você realmente quer ajudar, há mais como ela precisando de alguém que se importe. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que se aceitasse, não haveria como voltar atrás. Mas ao olhar para as crianças escondidas na capela, percebeu que já havia feito sua escolha. Diga o que precisa que eu faça, ele respondeu. A caminhada de volta à base parecia mais longa do que nunca. Lucas, com o coração pesado, passou por seus colegas soldados, todos concentrados em suas próprias rotinas. Ele evitava contato visual, temendo que qualquer um deles pudesse perceber a transformação que começava a crescer dentro dele. No alojamento, Lucas encontrou o oficial Maximilian Krause, seu amigo de infância. Krause, de estatura robusta e uma presença imponente, estava sentado à mesa de planejamento com mapas espalhados. Quando viu Lucas, um sorriso curto se formou em seu rosto. Bauer, finalmente de volta. Patrulha tranquila? Krause perguntou, enquanto apontava para uma cadeira ao lado dele. Lucas hesitou por um momento antes de se sentar. Sim, sem problemas, respondeu, forçando um tom casual. Krause continuou, gesticulando para o mapa. Estamos redirecionando as patrulhas. Há rumores de que a resistência está operando nesta área. Parece que os ratos estão ficando ousados. Lucas engoliu em seco. Ele reconheceu os locais marcados no mapa como sendo os usados pela irmã Claire e seu grupo. O que exatamente sabemos sobre eles? Perguntou, tentando manter o tom neutro. Krause deu de ombros. Pouco, por enquanto. Mas não se preocupe, amigo. Vamos esmagá-los como formigas. Lucas sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Krause sempre fora mais fervoroso na sua lealdade ao regime, acreditando nas promessas de glória e honra. Para Lucas, esse fervor agora parecia cego e perigoso. Mais tarde, sob a cobertura da noite, Lucas saiu furtivamente da base, tomando cuidado para não ser visto. Ele precisava avisar Claire sobre a intensificação das patrulhas. Ao chegar à capela, foi recebido com expressões tensas e olhares cautelosos. Eles estão redirecionando as patrulhas para esta área, Lucas explicou rapidamente a Claire. Vocês precisam mudar os esconderijos ou correm o risco de serem descobertos. Claire franziu a testa, ponderando as informações. Há crianças demais para movermos rapidamente, ela murmurou. Mas talvez possamos usar trilhas alternativas. Enquanto discutiam as possibilidades, Lucas observou as crianças e os outros refugiados. Cada rosto era uma lembrança do que estava em jogo. A determinação de Claire era inspiradora, mas também revelava o peso que ela carregava. Eu posso ajudar, Lucas ofereceu. Se precisar de informações ou de alguém para desviar a atenção das patrulhas, estou aqui. Claire olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de agradecimento e preocupação. Você entende o risco que está correndo? Se for pego, eu sei, Lucas interrompeu. Mas se não fizer nada, não sou melhor do que os outros. Com um aceno silencioso, Claire aceitou sua ajuda. De volta à base, Lucas encontrou Krause novamente, desta vez em um estado mais pensativo. Há algo diferente em você ultimamente, Bauer, ele disse estreitando os olhos. Espero que não esteja começando a questionar sua lealdade. Lucas sorriu de forma forçada. Só estou cansado, Krause. Isso tudo é muito. Krause assentiu lentamente, mas seus olhos não deixaram de observar Lucas com suspeita. Enquanto Lucas se deitava naquela noite, as palavras de Krause ecoaram em sua mente.
Ele sabia que a linha entre ser descoberto e sobreviver estava se tornando cada vez mais tênue. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e decisões arriscadas para Lucas. As patrulhas alemãs estavam mais agressivas e os rumores sobre a resistência se tornavam mais frequentes entre os soldados. Krause, com sua determinação quase obsessiva, parecia mais vigilante do que nunca, e Lucas sentia que seu tempo estava se esgotando. Na capela, a atmosfera era sombria. A irmã Claire acabara de receber a notícia de que um jovem infiltrado da resistência havia sido capturado. O garoto, Simon, era apenas um adolescente, mas sabia o suficiente para comprometer todos os que dependiam das rotas de fuga. Lucas ouviu em silêncio enquanto Claire explicava a situação. "Eles vão tentar arrancar informações dele", disse Claire, sua voz carregada de preocupação. "E se ele falar, todos estaremos em perigo." Lucas apertou os punhos. Ele conhecia Simon, um jovem corajoso que sempre ajudava a guiar os refugiados pelas rotas mais seguras. A ideia de deixá-lo nas mãos dos nazistas era insuportável. Naquela noite, durante uma reunião na base, Krause anunciou sua nova estratégia. "Capturamos um membro da resistência", ele disse, com um brilho cruel nos olhos. "Vamos usá-lo para atrair o restante. É apenas uma questão de tempo até termos todos." Lucas manteve a expressão neutra, mas sentiu o suor frio em sua nuca. Ele sabia que precisava agir rápido. Após a reunião, esperou até a base adormecer antes de se esgueirar para fora. Na capela, ele encontrou Claire e outros membros da resistência reunidos. "Eles vão usar Simon como isca", Lucas disse sem rodeios. "Precisamos tirá-lo de lá antes que seja tarde demais." "E como você sugere que façamos isso?" Claire perguntou, cruzando os braços. Lucas hesitou. "Eu posso criar uma distração. Fazer com que as patrulhas sigam outra direção enquanto vocês o resgatam." Claire o encarou, a preocupação clara em seus olhos. "Isso é loucura, Lucas. Se eles desconfiarem de você." "Eles já desconfiam", ele respondeu. "Se não fizer algo agora, será tarde demais." A resistência concordou com relutância, e o plano foi colocado em ação. Na noite seguinte, enquanto os refugiados se preparavam para mover Simon de volta à segurança, Lucas deliberadamente atraiu atenção para si, enviando um falso relatório que indicava atividade rebelde em uma área distante. O plano parecia estar funcionando. As patrulhas se afastaram, e Claire conseguiu levar Simon para um novo esconderijo. Mas Krause, sempre meticuloso, começou a desconfiar da coincidência. "Bauer!" ele disse, chamando Lucas em um tom baixo. "Algo está estranho ultimamente. Onde você estava ontem à noite?" "Na patrulha", respondeu Lucas com firmeza, mas sabia que Krause não acreditava completamente. Nos dias seguintes, as suspeitas de Krause só aumentaram. Ele começou a observar Lucas mais de perto, esperando por um erro. E Lucas sabia que o preço de sua traição estava prestes a ser cobrado. A tensão na base tornou-se insuportável. Cada movimento de Lucas era observado de perto, especialmente por Krause, cuja desconfiança parecia crescer a cada dia. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Naquela noite, enquanto se preparava para sua última ação em favor da resistência, Lucas encontrou-se sozinho no pequeno alojamento. Olhou para o espelho rachado na parede, estudando seu próprio reflexo. O uniforme que vestia parecia um fardo, um símbolo de tudo o que ele desprezava. Ainda assim, ele sabia que era sua única proteção por enquanto. De volta à capela, a irmã Claire e os membros da resistência se reuniam em silêncio. As crianças estavam sendo preparadas para uma fuga em massa. "Esta será a maior operação que já fizemos", Claire explicou, sua voz carregada de preocupação. "Mas com as patrulhas mais intensas, não podemos cometer erros." Lucas assentiu. "Eu criarei uma distração", disse ele com convicção. "Enquanto eles estiverem ocupados comigo, vocês terão tempo para mover as crianças." Claire arregalou os olhos. "Você sabe o que isso significa, Lucas. Eles não vão te poupar se descobrirem." "Eu sei", ele respondeu, tentando esconder o medo.
Mas é o único jeito. Na noite da fuga, Lucas agiu. Ele deliberadamente atraiu a atenção de uma patrulha, enviando um relatório falso para Krause sobre atividade rebelde em uma área afastada. Como esperado, Krause liderou a busca pessoalmente, mas logo percebeu a armadilha. Krause encontrou Lucas esperando em uma clareira. "Eu sabia", disse ele, sua voz gélida. "Sempre soube que você era fraco, um traidor." Lucas ergueu as mãos em rendição, mas manteve o olhar firme. "Sim", ele admitiu. "Traí você, Krause. Traí este regime, porque vocês estão errados." A tensão era palpável. Krause parecia dividido entre sua fúria e um raro vislumbre de dúvida. "Por quê, Bauer? Você poderia ter sido alguém, poderia ter feito história." "E o que é a história sem humanidade?" Lucas respondeu. Antes que Krause pudesse responder, outros soldados chegaram, algemando Lucas e arrastando-o de volta à base. Apesar de tudo, Lucas sentiu um alívio estranho. Ele sabia que sua distração tinha funcionado. As crianças estariam seguras. Na base, Lucas foi interrogado, mas manteve silêncio sobre a resistência. Mesmo diante da dor e das ameaças, ele se recusou a trair Claire ou os refugiados. Ele sabia que seu sacrifício era um pequeno preço a pagar pela liberdade de outros. Enquanto estava preso em uma cela escura, Lucas refletiu sobre suas escolhas. Ele pensou na fazenda da família, na irmã Claire e nas crianças que agora teriam uma chance de viver. Apesar do que poderia acontecer, ele encontrou paz em saber que havia escolhido fazer o que era certo. Os primeiros raios de sol atravessavam a janela da pequena cela onde Lucas estava preso. O silêncio pesado da madrugada era interrompido apenas pelo som de botas marchando ao longe. Ele sabia que seu tempo estava acabando. Enquanto aguardava seu destino, Lucas pensava nas crianças que ajudara a salvar. Cada rosto vinha à sua mente como uma lembrança viva do que havia em jogo. Ele não sabia o que aconteceria com ele, mas encontrar paz naquele pensamento era o que o mantinha firme. Naquela mesma manhã, a resistência liderada pela irmã Claire realizava seus preparativos finais. A fuga das crianças havia sido um sucesso, e agora o grupo planejava resgatar Lucas. Para Claire, deixar Lucas para trás não era uma opção. A oportunidade surgiu ao cair da noite. Um pequeno contingente da resistência conseguiu infiltrar-se na base alemã. Enquanto Claire esperava ansiosa do lado de fora, os membros do grupo se moviam rapidamente pelos corredores escuros. Dentro da cela, Lucas ouvia passos se aproximando. Ele assumiu que fossem os soldados nazistas vindo levá-lo, mas, para sua surpresa, viu um rosto familiar surgir na porta. Simon, o jovem infiltrado da resistência que Lucas havia ajudado a salvar. "Viemos por você", disse Simon, destrancando a porta com mãos trêmulas. Lucas hesitou por um instante antes de segui-lo. O grupo de resistência conseguiu escapar por pouco, atravessando a floresta até um esconderijo seguro. Lucas mal podia acreditar que havia sido resgatado. Ao chegar ao novo refúgio, foi recebido por Claire com um olhar de alívio e gratidão. "Você nos deu uma chance", disse Claire, apertando a mão de Lucas. "Agora é nossa vez de retribuir." Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se recuperar das feridas, tanto físicas quanto emocionais. Ele ajudou a resistência a planejar novos movimentos e continuou a trabalhar pela causa, agora como um membro pleno do grupo. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, encontrou Claire plantando flores ao lado de uma trilha pouco usada. "Por que aqui?" ele perguntou curioso. "Porque foi onde você escolheu lutar por algo maior." Ela respondeu com um sorriso suave. "Essas flores são um lembrete de que mesmo na guerra, a beleza e a esperança podem surgir." Lucas sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele olhou para as flores e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir esperança. A guerra ainda estava longe de acabar, mas naquele momento, Lucas sabia que seu sacrifício havia feito a diferença.
Ele encontrou força na ideia de que, apesar de todas as trevas, pequenos atos de coragem e bondade poderiam iluminar o caminho para um futuro melhor.